França nos Jogos Olímpicos. É o que afirma o jornal Marca. Traz informações também sobre um agitado calendário para o craque nos primeiros meses como atleta do Real, hein? Será que o Real vai voltar a ser galáctico? Lupe, e a Macaca, hein? A Macaca precisa vencer ou precisa empatar lá no ABC contra o Santo André para se classificar à próxima fase do Paulistão. O empate garante a Ponte nas quartas de final para enfrentar o Palmeiras no duelo contra o Santo André, domingo lá no estádio Bruno José Daniel. O técnico João Brigatti deve utilizar força máxima. A única mudança, a saída do Leonaldi, que está de malas prontas para Salvador, já rescindiu o contrato com a Macaca. Emerson Santos deve ser a novidade no meio-campo da Alvinegra. É, jogo importante para a Ponte. Inesperada chegada da Ponte. A possível, a eventual chegada da Ponte à fase quartas de final do Campeonato Paulista, mas a Macaca cumpre um bom papel até aqui dentro do estadual. Copa Ouro! Brasil e Estados Unidos decidem a competição de futebol feminino. O duelo acontece domingo, hein? Às 10h15 da noite, Brasil e Estados Unidos, a finalíssima da Copa Ouro. Imperdível, domingão. Fechar com o título, hein? Fábio Scheibe, bom dia, uma boa sexta-feira para você. E os clubes da região envolvidos em Série A1, Série A2, Série A3 e Série A4, Fabião? Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Amanhã tem início a 14ª rodada, penúltima da primeira fase da Série A2. E o Capivariano encara a Portuguesa Santista, o Capivariano tentando se livrar matematicamente já de qualquer possibilidade de rebaixamento. O líder São Bento vai até Rio Claro enfrentar o Rio Claro lá no Augusto Schmidt. O vice-líder São José pega a Ferroviária em casa no Martins Pereira. No domingo, o Primavera, já livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, recebe o Velo Clube. E o 15 de Piracicaba, terceiro colocado, viaja até Monte Azul para encarar o Monte Azul. Monte Azul que pode ser rebaixado caso seja derrotado. Quem já foi rebaixado foi Comercial. Ontem perdeu para o Juventus lá no Santa Cruz, no estádio do rival Botafogo, e foi rebaixado, o primeiro time matematicamente rebaixado. Pela Série A3, 12ª rodada, União São João encara União Suzano em Araras, o Red Bull Bragantino 2 recebe o São Caetano e o Sertãozinho encara Itapirense lá em Sertãozinho. O Desportivo Brasil vai até Prudente encarar o Grêmio Prudente. E pela 4 tem Taquaritinga e Rio Branco, Independente de Limeira e Penapolense, e São Carlense e União Barbarense. Boa, Fábio Scheibe, os clubes da nossa região. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19 9186-9070. 9186-9070. O nosso programa é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, passagem comprada lá para o ABC, lá no Bruno José Daniel. Ele que vai agitar. Vai de ônibus, hein? Ele vai agitar a torcida jovem lá. Mas ele vai e o de Jacaré. Isso, o Jaca. Ele e o Jacaré. Mas ele ia dirigir a viatura. Não. Ele vai de ônibus, vai mas... com a torcida da Ponte. Não, vai de ônibus. Vai de ônibus. Vai separado. Tá certo, é tradição então. isso aí. Grande Valmirzinho Bortoleto e o homem dos streamings, o homem dos efeitos especiais é ele, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h17, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre a rodada do final de semana. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h20, Thaís Azevedo conosco, ruas e avenidas de Campinas. Thaís, uma boa sexta para você e parabéns pelo Dia das Mulheres, Thaís! Muito obrigada, Cailão. Obrigada mesmo. Ótima sexta para todo mundo. Vamos falar ali, Cailão, quem acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia, trânsito fluindo bem, tanto sentido centro quanto sentido rodovia Santos Dumont. A Avenida João Jorge tem lentidão na chegada à Rua Doutor Salles de Oliveira, sentido centro. No sentido oposto, motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. A Via Expressa Valdemar Pascoal, por ali o motorista reduz a velocidade nos dois sentidos na chegada à Avenida Marechal Carmona, mas no restante da via são boas as condições e o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Só um alerta para o motorista que segue ali pela rodovia Santos Dumont, tem trânsito bastante carregado na altura de Indaiatuba, quase ali chegando em Indaiatuba do quilômetro 66, na saída do aeroporto de Viracopos, até o quilômetro 59 na chegada ao pedágio, por conta de um acidente grave que acabou de acontecer. Um carro que vinha sentido Campinas atravessou a pista contrária, mais 3 carros e um caminhão de porte pequeno acabaram se envolvendo no acidente. O atendimento ainda está no local, Águia também, então o motorista tem que redobrar a atenção. No sentido Campinas também tem lentidão na saída do pedágio. Carlão. Obrigado, Thaís. Boa sexta. Black Week no Aquário de São Paulo. Último dia, até meia-noite, ingresso promocional por R$80 em até 5 vezes. Compre, agende e utilize até o final de abril, somente na internet. aquariodesaopaulo.com.br. CBN Esportes Campinas. E nesta sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher, a gente encerra a série de reportagens produzida por Antônio Lupe, por Fernanda Alves, por Felipe Pereira. E hoje um assunto muito bacana, hein? Celebrado hoje, nós vamos parar um pouco e olhar para nós mesmos. Como o jornalismo esportivo inclui a mulher? Como as profissionais estão lidando com o assédio, os xingamentos e a própria correria da profissão? Antônio Lupe. A presença da mulher está aumentando em um meio dominado pela presença masculina. O jornalismo esportivo está cada dia mais ganhando voz feminina, seja no rádio... Uma cobrança de manual, goleiro para um lado, bola para o outro. E aí o Pablo Tomás saiu pro abraço. Arena CBN Especial. Apresentação: Adriana Almeida. Nas transmissões de esporte na TV... Perna direita na bola! Gol! E também nos programas esportivos. Oiê, tudo bem? Globo Esporte no ar. Mas a batalha é muito difícil. É preciso quebrar paradigmas, barreiras, olhares desconfiados e o preconceito. Adriana Almeida é repórter esportiva na rádio CBN Campinas e desde cedo já sabia qual profissão queria seguir. Desde
pequena eu sempre gostei de esporte, principalmente de futebol. Acompanhava muito meu pai, tinha uma ligação muito forte assim com eventos esportivos na televisão, porque ele gostava, e comecei logo a querer praticar também. E aí quando fui para decidir a minha profissão, eu fiquei entre educação física e jornalismo. E aí eu preferi ir para a área do jornalismo porque conseguiria aí, né, continuar falando de esporte de uma maneira um pouco mais ampla, eu acho. Formada em jornalismo, Adriana está na área há mais de 20 anos e acompanhou de perto momentos importantes do esporte local. E para contar as histórias na rádio e na TV, precisou quebrar alguns tabus. Existia já um preconceito, mas eu acho que no meu caso foi um preconceito um pouco mais velado e não das pessoas que me gerenciavam. Então isso acabou me dando mais confiança. Mas o ambiente que a gente acompanha é muito masculino. Então, em treinos, eu percebia que os repórteres homens conseguiam muito mais conversa com dirigente, com jogadores. Eu confesso que eu não me sentia tão à vontade de chegar sozinha, conversar, porque em determinado momento da minha carreira eu acabei sendo assediada por jogador. Sempre ficava um pouco com aquele pé atrás de pensar, será que eu posso fazer a mesma coisa que os homens podem? Hoje, a Adriana é a única repórter de campo no rádio de Campinas. E esse isolamento traz um mix de sentimentos. É uma mistura de orgulho, porque hoje eu me sinto vencedora de ser, né, é um universo tão grande, você pega Campinas, milhões de pessoas, só eu, e aí a hora que eu olho atrás da meta, eu vejo todos os meninos mais jovens do que eu e me tendo como referência, o que é mais orgulhoso ainda, né. Perguntando para mim, por exemplo, como é que foi cobrir a ponte na Argentina 10 anos atrás, sabe? Isso me dá muito orgulho. Mas também me dá uma tristeza, porque eu não tenho outra colega ali. E eu, pelo menos aqui no jornalismo campineiro, eu torço para que apareça. Mas no momento, assim, eu vejo um cenário muito fechado, o jornalismo esportivo em Campinas. Quem saiu do rádio e hoje é uma das principais vozes da TV na narração feminina no Brasil é Isabelle Moraes, que aos 20 anos teve a primeira oportunidade de narrar pela Rádio Inconfidência de Minas Gerais. Mas na Rádio Inconfidência foi quando eu realmente entrei no mercado para trabalhar com o esporte, que foi quando eu entrei para trabalhar como repórter, como comentarista, produtora, apresentadora, e foi onde eu narrei pela primeira vez. Lá foi minha grande oportunidade, aos 20 anos, em 2017, e desde então eu continuei fazendo muitas coisas, mas a narração foi o que mais me marcou, foi a grande oportunidade da minha vida, o que mais mudou assim minha carreira. E mesmo antes de se tornar uma das principais narradoras da Rede Globo, Isabelle teve que ouvir palavras duras e enfrentar críticas pelo simples fato de ser mulher. Da minha equipe, uma recepção boa, não muito de algumas pessoas, como por exemplo rádios parceiras. A rádio, ela é uma rádio de Belo Horizonte, né? Mas ela tem rádios parceiras. Então, algumas rádios espalhadas pelo estado de Minas que retransmitem o sinal da Inconfidência. E na época, assim que eu narrei, a Rádio Inconfidência perdeu rádios parceiras, porque eles não admitiam retransmitir o sinal de uma mulher narrando. Isso me magoou muito na época, porque eu pensei, caraca, eu achei tão legal, gente, como assim? Foi tão demais a narração. E como é que as pessoas vão reagir? Eu lembro até hoje de um ouvinte que foi até a Rádio Inconfidência. Eu estava sentada no meu computador, ele foi até a Rádio Inconfidência, colocou a mão assim no Tosca e apontou para o Tosca gritando assim, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Uma rádio de mais de 80 anos, uma rádio tradicional, uma rádio que chega em todos os lugares, como é que você coloca uma garota para narrar? O Tosca falou assim, fala com ela aí, ó, ela tá aqui do seu lado, ó. Isso tudo me marcou muito, porque eu não esperava. Mas por outro lado, cara, a minha vida ela mudou. Mudou porque Isabelle narrou grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e foi uma das enviadas para a Copa de 2022 no Catar. Além de ter narrado a Copa do Mundo Feminina pela Globo, mesmo com um currículo com diversos eventos, ainda convive com o preconceito. Lidar com preconceito é muito difícil, gente. Assim, às vezes eu saio de uma transmissão tão feliz, meu Deus, foi muito legal a transmissão, e aquela enxurrada de comentários, pessoas que mandam mensagem, nossa, a pessoa ela perde tempo mandando mensagem pra gente e ofendendo.
ofendendo. Uma coisa é uma crítica, eu já recebi muitas críticas, olha, eu acho, Isabelle, pode melhorar nisso, naquilo. Eu ouço tudo e tento melhorar. Outra coisa é o comentário puro, seco, o que ela fez pra estar aí, sabe? Com quem que ela saiu pra estar aí, sabe? Assim, isso não pode me abalar, porque eu sei da minha história, eu sei o que eu vivi, eu sei tudo o que eu faço, eu sei de tudo que eu sigo abrindo mão pra viver a narração, pra viver o jornalismo. Então eu, pessoalmente, tento assim o preconceito. E se todo dia uma mulher entrar na sua casa para levar as informações do esporte, essa é a responsabilidade de Bruna Ficagna, a apresentadora do GE Campinas, que começou a carreira ainda adolescente em Sinop, no Mato Grosso, até chegar a um dos principais grupos de comunicação do Brasil. Olha, no começo, acho que tratando-se de uma cidade do interior, eu recebi um apoio significativo de pessoas que eram mais experientes e viram, tipo, uma menina querendo aprender mais sobre. E eu fui muito acolhida em Sinop, né? Lógico que quando você entra na faculdade e você passa a competir de verdade no mercado de trabalho, aí o cenário ele muda um pouco. E essa mudança é sentida em situações simples que fazem parte do dia a dia de um jornalista. Infelizmente, já teve casos de uma resposta torta de um treinador que você sabe que ele não falaria isso para um repórter experiente ou que se fosse homem também. Então, já teve situações de ficar um pouco constrangida ou se sentir intimidada, mas em casa eu tinha o contraponto de que era isso não pode te afetar, é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, felizmente acontece. Então, não deixa isso te abater, se falar de novo, você fala que, né, você está trabalhando, você busca também o seu espaço. Bruna construiu uma carreira no centro-oeste do Brasil até chegar em Campinas. E mesmo com o talento e a experiência, sofreu críticas duras, antes mesmo da estreia do Globo Esporte Campinas. Mesmo assim, foi forte. Aproveitou o apoio da família e dos companheiros de trabalho para seguir na caminhada e se tornar uma figura para que outras meninas possam seguir o mesmo caminho. E a gente vê agora a mulher, tipo, uma na apresentação, outra no comentário, outra na narração. Isso tá ficando mais comum, embora você trouxe um dado, felizmente, baixo, mas eu acredito que é um passo que a gente tá avançando. Eu vejo a nossa querida estagiária Ingrid, que tá acompanhando, que desde cedo tá também se preparando para esse mercado. Eu acho que é uma questão de persistência, mais do que nunca, de saber que é um mercado muito competitivo. Agora, deixando de lado, por ser mulher ou não, a gente tem que estar ciente de que é um mercado muito, muito competitivo. Em alguns momentos pode acontecer de ter um preconceito, de estar ali, de estar insegura. Acho que o recado que eu deixo é que se isso acontecer, pensa no que te fez chegar até aqui, no que te motivou, no que você traz no teu coração. Seja no jornalismo esportivo, no esporte de alto rendimento, no esporte paralímpico, nas praças esportivas e na correria do dia a dia para a prática do esporte. O lugar da mulher é onde ela quiser. Com apoio à produção de Fernanda Alves e sonorização de Felipe Pereira, de Campinas, Antônio Lupe. Boa, Lupércio, coisa Grande, linda. Lupe, Parabéns, cara, Lupe, que muito coisa bom, cara. linda, Boa. sensacional. Parabéns às entrevistadas, parabéns em especial a Adriana Almeida, que a gente tem um convívio, ela é maravilhosa, uma pessoa fantástica, é sim referência, sem dúvida alguma, e parabéns às outras, a Bruna, nossa companheira aqui também de grupo, a Bruna Ficagna, do Grupo EP. Parabéns pela reportagem, parabéns pelo empenho, parabéns para o Felipe, parabéns para a Fernanda. Que coisa sensacional, emocionante, tocante e reflexiva esta série, Antônio Lupe. Parabéns. Valeu, Carlão. Isso é o retrato, né? Que elas enfrentam, mas que não deveriam enfrentar. Sim. Porque, como eu disse hoje, né? A gente comemora o Dia da Mulher hoje, que é uma marca importantíssima, mas o Dia da Mulher, todo dia é Dia da Mulher. E a gente precisa colocar na cabeça que não tem diferença, não tem preconceito, não tem nada. E quem pensa assim, tem uma cabecinha desse tamanho, ó, pequenininha. Então, assim, hoje é o Dia da Mulher, mas todos os dias precisa ser comemorado e chega desse preconceito, dessa... Eu fiquei muito chocado com os depoimentos tanto da Isabelle, da Adriana, da Bruna, que tem gente que
ofende, entendeu? Crítica é uma coisa, Sim. todo mundo pode ser criticado, porque a gente pode melhorar o trabalho, mas aí quando a crítica passa a ofensa, isso é crime e isso é grave. Então, chega dessa divisão e vamos seguir em frente. Sem dúvida, parabéns mais uma vez, que reportagem sensacional, que série sensacional, parabéns aos envolvidos, muito orgulho desse pessoal e parabéns, mulheres, mais uma vez, Dia Internacional, hoje sexta-feira, dia 8 de março de 2024, é o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 8 de março de 2024. Apenas 700 voluntários se apresentaram para participar do estudo sobre a eficiência da vacina contra a dengue em adultos de 18 a 40 anos na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa começou 15 dias atrás. A prefeitura quer imunizar 20 mil pessoas até abril em Guaratiba, na zona oeste da capital fluminense. 1 a cada 2 mulheres assassinadas no Brasil em 2022 foi vítima de arma de fogo. Em geral, o crime teve como autor uma pessoa próxima da vítima. 28% eram parceiros íntimos. A informação faz parte do 3º relatório do Instituto Sou da Paz sobre o papel da arma de fogo na violência de gênero no país. Segundo o estudo, 60% das mortes foram de mulheres de 20 a 39 anos. 7 de cada 10 vítimas eram negras. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,41%, com 126.533 pontos. O Ibovespa é influenciado pelo tombo de mais de 11% nas ações da Petrobras. O movimento ocorre depois da divulgação dos dados da estatal. A empresa informou que teve queda de 33% no lucro líquido do ano passado e o valor ficou em 124 bilhões de reais. A Petrobras também anunciou uma redução superior a 60% nos dividendos que serão pagos aos acionistas. A proposta será analisada em abril pela Assembleia Geral Ordinária da companhia. O sumiço de um avião da Malaysian Airlines completou 10 anos nesta sexta-feira. O Boeing havia partido de Kuala Lumpur, na Malásia, e seguia para Pequim, na China. Ao todo, 239 pessoas estavam a bordo. A aeronave desapareceu subitamente das telas do radar. Um relatório da investigação sobre o acidente listou 27 objetos encontrados entre 2015 e 2017 que poderiam ser da aeronave. Os destroços foram localizados principalmente na África, continente a milhares de quilômetros da última localização conhecida do avião. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o final de semana é de decisão no vôlei brasileiro. A Copa Brasil vai entrar na fase semifinal e também na fase final. E a equipe do Vôlei Renata vai enfrentar Guarulhos amanhã,
às 4h30 da tarde. O duelo vai acontecer na cidade de São José, que fica na Grande Florianópolis. Na outra semifinal, o Cruzeiro encara o SESI às 7h da noite. A decisão acontece no domingo, dia 10 de março, mas o horário ainda está indefinido. Sorte para Campinas, sorte para o Vôlei Renata. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 40 minutos, hoje sexta-feira, 8 de março de 2024. Vamos para São Paulo então, meu caro Valmirzinho. Corinthians cumpre tabela, jogo protocolar contra o Água Santa. São Paulo precisa da vitória contra o Ituano para se classificar. E Santos e Palmeiras jogam amanhã, pensando na primeira colocação geral do Campeonato Paulista. Vinícius Moura. O lateral esquerdo Jorge se desvinculou de Santos e Palmeiras ao mesmo tempo. O Santos primeiramente anunciou que devolveria o jogador ao Palmeiras após Jorge não alcançar a condição física esperada pelo Peixe para que ele pudesse ser integrado ao elenco profissional. Na sequência, o Palmeiras anunciou a rescisão de contrato com o jogador. O Alviverde via no empréstimo para o Santos uma chance de Jorge se recolocar no mercado depois de uma grave lesão no joelho sofrida há um ano, quando ele estava cedido ao Fluminense. O contrato de Jorge com o Palmeiras era válido até o fim do ano que vem, e o jogador abriu mão de uma parte do que teria direito para ficar livre em busca de um outro clube. Jorge chegou ao Palmeiras em 2021 e fez 33 partidas. Nos 2 meses em que ele esteve no elenco santista, os salários foram pagos pelo Palmeiras. No Santos, o meia Juliano segue sem participar dos treinamentos e é aguardado para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista. Sendo assim, Juliano está fora do jogo de sábado contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro. A Federação Paulista de Futebol emitiu um comunicado ontem admitindo que 2 erros da arbitragem prejudicaram o São Paulo no clássico contra o Palmeiras no domingo. A entidade reconhece que o árbitro Matheus Candansan deveria ter marcado um pênalti no atacante são paulino Luciano e expulsado o volante Richard Rios por uma entrada forte em Pablo Maia. No entanto, a Federação Paulista aponta acerto do árbitro no pênalti de Rafael e Murilo, que definiu o empate do Palmeiras. 3 jogadores do São Paulo serão julgados na semana que vem por ofensas à arbitragem após o clássico. Wellington Rato, Rafinha e Jonathan Caleri. Se punidos, eles podem até perder um eventual jogo de quartas de final do Paulista. O Corinthians anunciou ontem a contratação do zagueiro Kaká. Ele está emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão com valor de compra fixado em R$10 milhões. Kaká estava no Atlético Paranaense em 2023. A estreia do jogador ficará para abril, na Copa Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Vinícius Moura. 11 horas 43 minutos, Fábio Scheib, Vinícius Moura trouxe aí as informações dos grandes clubes do nosso estado. E o Juliano não vai ajudar o Santos na última rodada, né? Não sei se tem a ver com o famoso gramado sintético, tema de muita polêmica. O Palmeiras está tranquilo para a última rodada, né? Precisa de um empate contra o Botafogo.
Eu acho que dos grandes, o caso mais preocupante, entre aspas, mas é o São Paulo, que precisa da vitória, precisa vencer o Ituano para garantir a classificação sem nenhum problema. E por outro lado, o Ituano precisa ganhar também para se livrar do rebaixamento. Jogo complicado para o São Paulo. São Paulo tem que pensar numa vitória, né? Porque os concorrentes diretos, tanto o Novo Horizontino quanto o São Bernardo, também precisam se vencerem na última rodada. Deixa o São Paulo de fora dessa fase final do Paulistão. Vai ser o jogo mais complicado entre os grandes, com certeza. E o São Paulo precisando aí também pontuar bem para, na classificação geral, adquirir uma vantagem também nas próximas fases, né, Carnal? Tá certo. Lupe, o Água Santa fez um jogo importante ontem contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, um jogo desgastante, e enfrenta o Corinthians, que cumpre protocolo, né? A última rodada, o Coringão não tem mais nada a fazer no Campeonato Paulista, e o Água Santa tem a ver com o nosso futebol aqui de Campinas, ele briga com a Ponte Preta. Como que você acha que vai ser a postura do Netuno diante do Coringão, Lupe? Ontem eu estava conversando com um torcedor, olha só que coisa maluca, eu vou chegar no Guarani. Eu estava conversando com um torcedor do Guarani e ele falou assim, cara, a Ponte não vai ganhar do Santo André. Imagina o cenário, o Água Santa perdendo do Corinthians por 2-0. Isso vai chegar lá, porque a rivalidade é muito forte. Só que aí o jogo tava 2-1 pro Vasco, eu acho ainda, né? Foi 2-1. O Vasco chegou em um momento ganhando por 2-1. E aí começou aquela movimentação, e 3-2, e 3-3. E assim, eu acho que o Água Santa, se jogar como enfrentou o Vasco, é muito difícil, porque o volume, a intensidade foi muito forte. Quinta-feira, hein? Contra o Corinthians. Isso, quinta-feira. Ou seja, quinta. Eles estão voltando do Rio hoje, vai treinar sábado e já concentra pro jogo de domingo. Então precisa ver se fisicamente eles terão a mesma intensidade como no jogo contra o Vasco. Mas se repetir a intensidade, o Água Santa não perde pro Corinthians. O Água Santa ganha do Corinthians. E obrigatoriamente a Ponte vai ter que ganhar do Santo André ou empatar. E isso vai ser, meio que certa forma, não, de forma direta no resultado do Guarani. Então assim, cara, o Corinthians, se o Água Santa, repito, tiver a mesma postura que enfrentou o Vasco, não perde pro Corinthians e isso acaba mexendo com Ponte e Guarani também. Você tocou num assunto que é a minha linha de pensamento. Eu acho que a intensidade pode ser prejudicada do Água Santa. Se eu não me engano, a Água Santa não retorna de avião. Voo rasteiro, foi pro Rio de Janeiro de ônibus, deve voltar para São Paulo, para Diadema de ônibus também, e isso impacta, fisicamente impacta. Muita gente fala, antigamente no futebol se jogava de quarta e domingo. Cara, hoje tá difícil. O Antes ritmo os caras físico, corriam 6 km por jogo, hoje dá 13. É muito forte. Se a gente pegar tape da década de 70, 80, a gente percebe que é praticamente um outro esporte. Sim. Então, eu acho que essa intensidade, ou de repente a falta de intensidade do Água Santa pode atrapalhar. Agora, em condições normais, se o Água Santa conseguir se recuperar, ele faz frente ao Corinthians, sim, na última rodada. Mas tem um porém também, o Corinthians tem duelo decisivo no meio da próxima semana também, pode ser que entre também com reservas, Copa do Brasil. Porque pega o São Bernardo na Copa do Brasil na próxima semana, na quarta ou quinta-feira, não sei exatamente, na quinta-feira. E esse jogo contra o Água Santa pode ser que o técnico Antônio Oliveira escale reservas também, pensando nesse duelo decisivo, já que o Corinthians não tem mais nada a fazer no Paulistão, né? 11h47, cara, nuances da última rodada, né? O Lupe falou, eu vou falar no Água Santa para chegar no Guarani, mas uma coisa liga a outra, né? O Água Santa, ele impacta no jogo da Ponte Preta, a Ponte, ela tem uma ligação direta na rodada com o Guarani, o Bragantino tem Libertadores, o Corinthians tem Copa do Brasil, realmente uma última rodada recheada aí, muito tempero, esta 12ª rodada do Campeonato Paulista. 11h47, vamos dar uma faturada e depois a gente volta aí com Ponte Preta e com Guarani. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.
jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Paz no Trânsito começa por você. CBN Esportes Campinas. Onze horas 51 minutos, hoje tudo muito apertadinho, tudo muito estreito, Antônio Lupe, mas a galera está participando nesta sexta-feira, Lupércio. Manda um abraço, se não der para ler todas as mensagens, mas obrigado pela participação do ouvinte. Quem mandou mensagem pra gente aqui, ó? Opa, grande Guilherme. Ah, é o Guilherme Perangeli, mandou mensagem aqui. Tamo junto, valeu, grande abraço. Deixa eu ver, mandou um GIF aqui, torcedora do Palmeiras, hein? GIF vale também. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o... Ixi, Maria, é propaganda. Grande Paulo da Chácara da Barra, Carlão, Água Santa ganha do Corinthians, a Ponte não pode bobear. Ele concorda comigo, hein? Concorda comigo, hein? Grande Paulão. Grande abraço pro Paulão, que tá sempre ouvindo. Bom dia, gosto das mulheres comentando. Quem mandou mensagem pra gente aqui é o William. Valeu, William, obrigado. Quem mandou mensagem pra gente aqui? As mulheres da vida desses homens que acompanham desde sempre. Bom dia, parabéns e obrigada. Amei essas reportagens especiais da semana que comemoramos o nosso dia. Lupe, muito linda essa semana, você é demais. Ah, quem mandou mensagem? É a Leia Codo. Ô, Leia, você balança o meu coração. Valdir Félix de Cosmópolis, parabéns a todas as mulheres. Ontem no jogo Vasco e Água Santa aparecia Vasco e Guarani com os jogadores que passaram pelo Bugre no Água Santa, inclusive o técnico, é verdade. Muitos jogadores que passaram pelo Guarani. E o Neito que arrumou confusão, hein? Lá fora, né? Arrumou. Lá fora, lá dentro. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, parabéns a todas as mulheres. Vocês sabem dizer se todos os jogos da última rodada vão acontecer no mesmo horário ou só os que definem o acesso ou rebaixamento? É o Maurício de Campinas. Acesso, não, classificação. Maurício, é o seguinte, só 2 jogos, né, que acontecem amanhã, Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo e Santos e Internacional às 6 da tarde. Esses 2 jogos acontecem amanhã, no mesmo horário, às 6h30, né? 6 horas. Às 6 horas, porque define a primeira vaga na classificação geral. E todos os outros no domingo, às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, os últimos jogos. Todos os jogos valem. Todos os jogos valem, verdade. Bom dia, Gabriel Dantas de Guarulhos, torcedor da Portuguesa, muito feliz. Dia das Mulheres. E a última, Carlão, senão não vai dar tempo. Vai lá. É áudio. Não vai dar pra ouvir. Claudinei Paranhos, grande Claudinei Paranhos, obrigado pela mensagem. Eliseu Cirino, grande Carlão, o lugar da mulher é onde ela quiser. É o Eliseu Cirino, sociólogo de Campinas. Grande Eliseu, audiência qualificada aqui do nosso CBN Esportes. Lupe, 11 horas 53 minutos sem perder tempo. Ponte Preta, Guarani, Ponte Preta.
Vamos lá. Vamos começar com a Macaca, que joga contra o Santo André, ABC Paulista, estádio Bruno José Daniel, domingo, 4 horas da tarde. É o seguinte, o técnico João Brigatti, ele vai colocar força máxima em campo, hein? Não vai poupar ninguém, não. A única mudança em relação ao jogo passado contra o Novo Horizontino é que o Leonaldi foi embora, já rescindiu o contrato com a Macaca e vai defender o Vitória da Bahia. Inclusive já foi anunciado pelo Vitória. Com isso, Brigatti deve colocar em campo Emerson Santos. No meio-campo da Ponte, o Emerson, que era titular, teve uma lesão, acabou aí ficando no banco de reservas, entrava, né, em alguns pedaços dos jogos e agora deve voltar ao time titular. Única mudança provável, a gente não tem acesso aos treinamentos para saber se algum atleta machucou ou teve alguma lesão durante essa semana de preparação, mas tudo indica que é apenas essa mudança. Leonaldi, que foi embora, Emerson Santos ocupa a vaga no meio-campo. Tá certo, o Emerson Santos tem aí, teve um bom rendimento nas primeiras participações, eu acho que é um substituto à altura do Leonaldi, e como o ouvinte falou aí, o próprio Paulão da Chácara da Barra, a Ponte vai ter que encarar com muita seriedade, não pense a Macaca que ela chega classificada ao ABC não. Ela vai precisar vencer o jogo, ou vai precisar empatar, mas vai ter que jogar a Vera, vai ter que jogar muito bem para conquistar esta classificação, até porque a Ponte fora de casa tem tido um rendimento legal, mas dentro nem tanto. E a última partida da Ponte não foi lá tão regular, né? Acho que o segundo tempo foi bom. O primeiro tempo foi um primeiro tempo complicado, mas contra o Santo André a Macaca vai ter que jogar muita bola para voltar do ABC com a classificação. E esqueça os outros. No caso da Ponte, esqueça os outros. Ela tem que pensar nela, exclusivamente nela, neste jogo contra o Santo André. Antônio Lupe. E tem que tomar um pouco de cuidado, porque até estava comentando hoje com o Heitor, né, dos pendurados, né? Sim. A Ponte tem o Igor Inocêncio, que tem 5 amarelos, se tomar um, é o sexto, tá fora. Elvis, Léo... o Leonardo já foi embora. Matheus Silva reserva. Emerson Santos, Dudu Scheid são os pendurados da Ponte. Só zera depois. Então, se algum desses, Elvis, Igor Inocêncio, Matheus Silva, ou Emerson Santos, ou Dudu, se um desses receber amarelo, eles ficam fora da partida. E a Ponte classificar, eles ficam fora do duelo contra o Palmeiras. Tá certo. Será que o Elvis vai pro jogo? Vai, a Ponte precisa... não é jogo... Né? Então, não. Quem busca empate, volta com a derrota. Não, tem que já diria jogo. Charles Miller. E outra coisa, Lupe, você chamou atenção, eu concordo, os jogadores têm que tomar cuidado, só que é decisão contra o Santo André, não tem que ficar tirando o pé por causa de cartão, não. Jogo difícil pra Ponte, tem que encarar com muita seriedade, como é difícil também o jogo do Guarani. Outra coisa, Bugrão, esqueça os outros. O Guarani precisa vencer o Bragantino para consolidar a permanência na Série A1, Lupe. E esse jogo contra o Bragantino é em casa, estádio Brinco de Ouro da Princesa, também no domingo às 4 horas da tarde, tem promoção de ingressos, torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada, as mulheres com a camisa do Guarani não pagam ingresso, ou seja, casa cheia, o apoio das arquibancadas vai ser fundamental. Amanhã tem um treino aberto no período da manhã para aquele último incentivo aos atletas. A torcida precisa entender esse momento delicado e passar energia positiva aos jogadores. Em relação ao time, Claudinei Oliveira deve abrir mão, né, do esquema com 3 zagueiros, porque o Márcio teve uma lesão no ligamento, vai ficar fora durante toda a temporada e só tem o Lucas Adel de zagueiro. E a explicação do Claudinei para a inscrição do Adel, além de outras situações que pesaram a favor do jogador, é que com esse esquema de 3 zagueiros, o Guarani ficava sem nenhum no banco, portanto o Adel estava lá. E entrou naquele duelo contra o São Paulo. E agora, com a lesão, ele não vai colocar 3 zagueiros e não vai ficar sem ninguém no banco. Então ele deve voltar com o Ryan e o Léo Santos, deixando o Adel no banco, caso aconteça alguma coisa durante a partida. Duelo contra o Bragantino difícil, até estava ouvindo a coletiva do Pedro Caixinha, depois da derrota do Bragantino para o Botafogo. Ele não falou nada se vai colocar jogador reserva, se vai colocar titular. Ele só falou que promete uma intensidade muito forte no jogo da volta contra o Botafogo, lá em Bragança Paulista. Então eu acredito que vai ser uma mescla. Jogadores que não estavam sendo utilizados com os jogadores que estavam aí à disposição. Camacho também tá fora. Tomou o 3º cartão amarelo, então são dúvidas na defesa não, né? Mas no meio-campo, na vaga do Camacho,
quem vai ser o substituto para esse duelo contra o Massa Bruta. Mas o Bragantino, time A, time B, é um Bragantino muito forte, muito competente. O Guarani vai ter que jogar o que não jogou neste Campeonato Paulista. Só um recado para o torcedor, e o Lupe tocou num ponto que é importante. Né? A diretoria do Guarani está promovendo algumas ações, né, para o torcedor. Treino aberto, promoções para domingo. Gente, é o seguinte, apoie esses jogadores. O Guarani precisa do apoio do torcedor. O Guarani não pode cair para a Série A2 neste momento de reorganização, principalmente o extracampo do Guarani. A gente percebe que está num caminho positivo. Um rebaixamento agora seria terrível para as pretensões do Guarani. Então, apoie esse time durante os 90 minutos contra o Bragantino. Depois, vale o protesto. Se permanecer, eu acho que vale a reflexão também, porque o Paulistão foi horrível do Guarani. Né? Não, a gente não aceita um Paulistão terrível como que o Guarani está disputando, como o Guarani apresentou para o seu torcedor. Mas apoie durante os 90 minutos. Depois, na hora que acabar permanecendo, chamar atenção para as correções, encaindo o protesto dentro de um limite, sem violência, pelo amor de Deus. Mas apoie, porque o Guarani vai precisar da força do torcedor. 11h59. Tem algum recadinho, Fábio Chave, para a gente encerrar esta sexta-feira? Um recado que hoje foi anunciado o acordo entre a Libra e a Globo. A Globo comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2024 até 2029 por 6 bilhões de reais. Que coisa, hein? A Globo vai poder ter a exclusividade nacional de transmissão em TV aberta, fechada, streaming e pay-per-view, contrato de 2025 a 2029. Então, e o montante arrecadado será distribuído entre os clubes com 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência. Você pode repetir o que ela comprou? Não. As plataformas, né? Comprou exclusividade nacional de transmissão em TV aberta, fechada, streaming e pay-per-view. Brasileirão Série A, né? Ela amarrou tudo, né? Ela amarrou tudo. Boa. Fechou, gente. Uma boa sexta-feira. Parabéns, mulheres. Parabéns, Antônio Lupe e equipe, pela série homenageando as mulheres também. A gente volta às 4 da tarde com a Arena. Até lá.